Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Vamos iniciar em breve mais uma assistência espiritual aos animais. Busquem um local tranquilo e em harmonia. Nós também orientamos que deixem um recipiente com água próximo para que ela seja fluidificada posteriormente. Durante esses instantes, procuremos manter o nosso pensamento em Jesus, o nosso Mestre, e a nossa mente tranquila. Olá, bem-vindos aqui no canal do Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Estamos aqui na assistência espiritual dos animais. E para a preleção da nossa assistência, nós temos um tema muito oportuno: dor, sofrimento, alerta, resgate para o nosso espírito. Para que possamos estar aqui comungados em nome da fé, do amor, da ligação com a espiritualidade, já deixamos a nossa água aqui ao lado para fluidificar, aconchegar os nossos animaizinhos, seja no nosso colo, aqui pertinho de nós, mas que possamos fazer então uma ligação espiritual, levando os nossos pensamentos a nos prepararmos espiritualmente para este momento. E é assim que nós vamos sentindo o aconchego, o amparo, a paz necessária para esse encontro, sentindo as vibrações de Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual, sentindo a presença de Jesus, nosso Mestre, irmanados no amor e fortalecendo a ligação com o Pai, Deus, nosso Pai, Criador de todos os seres e todas as coisas. Nós, juntos, oramos a prece que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, que é o Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Bem, falar de dor e sofrimento, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz pérolas, capítulos maravilhosos, que vão trazendo esclarecimento para as vivências e experiências que temos de formas inesperadas, de formas que nos pegam de surpresa, enfim. Mas ali nós temos o consolo, o esclarecimento, na perspectiva do kardecismo. Temos uma obra também muito importante, que é Leon Denis, que traz no seu livro O Problema do Ser e do Destino da Dor, uma visão filosófica e espírita sobre a compreensão da dor e do sofrimento. Afirma Leon Denis que o sofrimento está relacionado à alma, assim como a dor está relacionada ao corpo. O corpo no sentido das sensações, da matéria, que estamos sujeitos a uma dor de dente, uma dor de cabeça, normalmente está relacionado a um órgão, a uma doença, a um aviso, um alerta para que nós cuidemos da nossa saúde e assim a gente possa ter uma melhor qualidade de vida e propicia ao nosso espírito, pois estamos encarnados, uma vivência espiritual mais plena, né? Então, normalmente a dor está relacionada às questões das sensações corporais que nos alertam sobre, né, ao nosso bem-estar. Já o sofrimento, que diz das dores da alma, das angústias da alma. E são infinitos sofrimentos, possibilidades. E essas angústias e sofrimentos são comparadas com as dores físicas, porque é algo mais tangível. Então, normalmente, é comum se usar a palavra dor no sentido de sofrimento, né? Na voz popular, né? Eu estou sofrendo muito a perda de um amigo, por exemplo, né? É uma forma que a gente expressa esse sofrimento comparando a dor física. A gente precisa lembrar
E essas dores, esses sofrimentos, ela está relacionada à cultura, ela está relacionada a questões pessoais, históricas, sociais. O que a gente quer dizer com isso? Que às vezes algumas questões elas vão ter um maior impacto, um maior sofrimento a partir das crenças, dos valores, dos princípios de uma cultura. Né? No Oriente existe uma visão do karma, da reencarnação, de que nada acontece por acaso. Então, ali no Oriente, nós temos grupos que compreendem esse sofrimento com mais resignação pelos seus princípios. Já no Ocidente, marcados pelo capitalismo, marcados por uma visão, talvez muitas vezes mais pragmática da vida, de resultados, né? Não tão existenciais, nós temos uma cultura que muitas vezes não compreende esse sofrimento como um resgate para o espírito. Então, a cultura, ela é muito importante, né? Ela pode atenuar ou ampliar esse sofrimento, ela pode acolher ou ela pode culpar. Né? A compreensão desse sofrimento, muitas vezes, se ele é julgado, discriminado, aumenta ainda mais, né, o sofrimento das pessoas. E claro que nós temos a perspectiva pessoal, aí entra a nossa responsabilidade, né, como sendo responsável pelas escolhas, pelas nossas decisões, muitas vezes por não cuidarmos, por exemplo, da saúde, do nosso bem-estar físico, negligenciarmos os sofrimentos do outro, independente das nossas crenças ou da nossa cultura, seja uma escolha pessoal. E que temos a questão espiritual, religiosa, que é como esses grupos, essas comunidades religiosas compreendem, cuidam e se responsabilizam, né, dessas pessoas que sofrem. Leon Denis é muito enfático, né, enquanto ele cuida da questão social, né, como ele nos responsabiliza pela dor do outro, somos co-participantes, corresponsáveis, e por isso as nossas comunidades têm que se abrir a acolher e ajudar no sofrimento. É o que se propõe uma carga espírita, com seu tratamento espiritual, com a sua escuta, né, o acolhimento fraterno. É assim que ela se propõe a cuidar, né, na condição de que somos todos iguais. Não há ninguém que sabe mais, não há ninguém que tem um valor ou uma moral mais elevada que o outro. Estamos juntos ali, apenas sendo empáticos e sendo sensíveis à dor do outro no nosso trabalho de doação. Mas, falando voltando ao sofrimento, existem alguns que são amplamente reconhecidos, independente da cultura, como disse, apenas na compreensão do que se passa. Temos a perda do ente querido, né? O luto, quando sofrem a perda de um filho, a perda de um pai querido. Eu acho que no Covid todos nós tivemos a angústia do medo da perda, a sensação de potência diante de uma morte inesperada. Todos nós fomos colocados à prova sobre a nossa compreensão, nossa fé, não é mesmo? O sofrimento muito conhecido é em relação às doenças, principalmente as crônicas, as graves, né? As doenças degenerativas. Quanta dor, quanto sofrimento diante de exaustivos procedimentos que nos deixam ainda mais impotentes. Perdemos muitas vezes a nossa dignidade, né? Diante de termos que ser lavados, ter as nossas exposição, né? E estarmos impotentes ali, né? Perdendo até mesmo o autocuidado, a higiene, né? Submetidos à compaixão ou o bom profissionalismo dos nossos colegas. Não é fácil, não é fácil. A solidão, o isolamento, a desconexão, pessoas que se veem abandonadas pelos filhos, esquecidas no asilo, abandonadas pelos seus amigos. Volto a reforçar, né? O isolamento social nos trouxe a noção da importância do coletivo, a importância de compartilharmos tarefas, atividades, o lazer, né? Que precisamos, necessitamos uns dos outros para a nossa saúde mental, para nosso bem-estar,
para a nossa realização e para o nosso autoconhecimento. O outro é um espelho que eu me vejo, seja nas coisas positivas como negativas, não é mesmo? Traumas emocionais, a violência, né? Se fala tanto na internet sobre feminicídio, violência com as crianças, né? Puxa vida, quanta dor, quanto sofrimento. Entre outros, né? A privação material, né? Quantas pessoas estão na linha da fome ainda se encontram, né? A pobreza, a incapacidade de suprir as necessidades básicas, né? E quantas pessoas encontram sem condição de trabalho, de energia física, né? São histórias muito difíceis, né? Mas são outras dores, né? Mas o que podemos fazer em relação a essas situações tão trágicas e tão difíceis, não é mesmo? Bem, o suporte material, como disse, está aí, pessoas na linha da fome, é uma obrigação nossa de amparar essas pessoas que não têm o que comer, o que vestir, como estudar, não é mesmo? Mas também na necessidade emocional, ouvir atentamente, ativamente os nossos amigos, pessoas que nos procuram a qualquer momento, né? Possamos doar da nossa paciência, da nossa solidariedade, com palavras afetivas, positivas, de esperança. Os aspectos psicológicos, temos profissionais da saúde que fazem esse papel muito bem, o emocional. Nós temos o Centro de Valorização à Vida. Caso nós não tenhamos condição de dar esse suporte às pessoas, podemos encaminhá-los, não é mesmo? E a parte espiritual, religiosa, é levarmos a fé, a esperança a essas pessoas, ao invés de julgá-los, ao invés de fazer perguntas descabidas, né? Nos invadirmos a privacidade das pessoas. Mas como assim você não arrumou um emprego? O que você tem feito? Nossa, você ainda está com esse problema? Você já tentou um outro caminho? São perguntas tão invasivas, são perguntas tão que trazem a desesperança, que só fomenta a nossa curiosidade, mostra a nossa repressão velada, né? E que a gente tem que cuidar muito para evitar, né, tirar um pouco da esperança que os outros têm, né? E honrar, né? Honrar e agradecer a confiança dessa pessoa que nos procura, não é mesmo? Porque é a mim, porque me ligou, porque lembrou de mim, porque ela encontra em mim, que ela acredita que eu posso ampará-la, ajudá-la, né? Honrar, né, essa escolha, não é mesmo? Bem, podemos dizer um pouco mais que, se lembrarmos nosso amigo Chico Xavier, que a sua vida foi um legado maravilhoso, a gente pode pensar que, em várias circunstâncias, os seus exemplos, as suas palavras, nos tocam o coração, nos anima, nos fortalece, nos direciona como podemos proceder com as pessoas que nos procuram ou, em algumas situações mais delicadas, que nós mesmos estamos sendo os necessitados dessa ajuda, né? Bom, o Chico vai trazer uma frase maravilhosa que ele diz: a caridade é o melhor remédio para as nossas dores. A caridade, vou repetir, é o melhor remédio para as nossas dores. É possível encontrar forças e agir pelo outro, não mais focar no nosso sofrimento, mas transferir essa dor, esse sofrimento, e transformá-la numa ação colaborativa, numa ação de ajuda. Como nós somos empáticos, porque vivemos aquele sofrimento, né? Emergem nessa relação com o outro, né? Vibrações poderosas de cura, de amor, de amparo, né? Parece que quando os corações amargurados e sofridos se encontram, eles ampliam essa força, esse poder, né? A fé em Deus, né? A coragem, a esperança, de sabermos que nada acontece por acaso, que temos uma vida pela frente, que é possível acontecer outras situações que venham ao nosso encontro, que possam amenizar o nosso sofrimento,
E que Deus nos ofereça a oportunidade de esclarecimento e podermos compreender, afinal, por que passamos por esses momentos, né? O Chico traz uma coisa que eu acho que é muito interessante, que ele fala da aceitação. E a aceitação é o primeiro passo. Por isso, muitas pessoas, quando nos procuram, falam, repetem, insistem, porque onde estava Deus? O que foi que eu fiz? Por que meu filho passou por isso de novo? Então, a pessoa está processando, ela está pensando, ela está refletindo, e ela ainda não está segura, ela ainda não está com aquela situação esclarecida dentro de si, ela está buscando uma resposta. E à medida que ela entende as provas da vida, ela entende que aquilo pode ser uma bênção futuramente, à medida de como as coisas podem acontecer, uma bênção que pode salvar alguém que, por exemplo, tem um acidente de carro grave, mas essa pessoa se liberta do álcool, né? A pessoa, ela acaba passando por uma privação, um isolamento de amigos, mas a partir daí ela desperta para a importância de criar uma rede solidária de amigos e valorizar as pessoas que estão à sua volta, né? Então, a aceitação é o primeiro passo. E o segundo passo é a confiança num propósito divino, de que não estamos aqui por acaso, Deus não troca dados, como dizia Einstein, né? E que é importante a gente entender esse propósito, o para quê, né? Que sentido tem isso nas nossas vidas. À medida que a gente vai entendendo o sentido, o terceiro passo é o perdão das pessoas que estavam comprometendo ou foram causadores de um acidente, ou as pessoas que nos abandonaram, ou as pessoas que negligenciaram o cuidado, ou, enfim, ou o nosso auto-perdão quando estamos em culpa, porque fomos negligentes ou responsáveis por algo que aconteceu a nós mesmos ou às pessoas que amamos, não é mesmo? Enfim, podemos pensar também como uma última condição aqui, devido ao nosso tempo, que é a importância de acreditarmos nas reencarnações, né? Na vida sucessiva, nas oportunidades, né? Quando nós falamos de reencarnação, nós estamos falando de que nós temos a oportunidade de aprendermos a estarmos aqui para reconstruir o que eventualmente em outra encarnação negligenciamos ou causamos mal a alguém, né? Por isso, talvez esse sofrimento seja uma bênção à medida em que a gente percebe que estamos aprendendo a reconstruir. Por isso eu cuido de um filho oculista, por isso que eu tenho um marido que ele é machista, e ele, né, sofre com sintomas de violência, por isso que eu estou aqui para cuidar dos jovens que estão, né, ligados a uma sexualidade descontrolada, porque estamos ali para amparar, cuidar dessas criaturas que em algum momento, por algum motivo, estão relacionadas, ligadas a nós, não é mesmo? E nós não poderíamos deixar um exemplo que particularmente para mim toca muito o meu coração, que é o exemplo de Jesus Gonçalves. Para quem não sabe, Jesus Gonçalves foi um grande espírita que ficou internado no sanatório Pirapetingu. Ele foi um grande colaborador espírita, pois ele ajudou diversos internos que estavam ali. Ele criou um centro espírita dentro do sanatório e temos várias histórias que mostram da sua capacidade de resignação e resiliência, onde ele teve a oportunidade de exercer o amor e o perdão, né? Pois sabemos que a Hanseníase, ou a lepra, é uma doença que, dentro daquelas listas que eu dei para vocês, doenças, ela praticamente engloba todas, né? Porque quem sofre com a lepra, na época que sofreu, ele fica excluído, isolado, né? Tirado das suas famílias, do seu convívio, para ficar isolado num sanatório, ou seja, perde seus entes queridos, tem uma doença grave, que cura e que ameaça o outro, né? É privado das suas questões materiais, né? E sofre a rejeição, o abandono, e é culpado
pela sua doença, né? As pessoas têm medo, fogem, né? Quem já visitou o sanatório já viu pessoas comerem com a mão amarrada com um garfo, porque não tem os dedos, não tem a mão para comer, né? E sem o nariz, sem as orelhas, né? Enfim, pessoas que estão vivas, dando exemplo a nós. Quantas vezes nessas visitas nós somos consolados por essas pessoas, os nossos problemas se tornam tão pequenos, tão insignificantes, né? E Jesus Gonçalves é um representante, né, de um grupo que o poder de transformação da dor e de resignação vem por uma purificação espiritual, né? Uma prova muito difícil. Graças a Deus, hoje, na atualidade, a lepra tem medicação, tem remédio, não se faz mais essa prática, não há necessidade de isolamento, preocupação com contágio, mas mesmo assim é uma doença que traz estigma, né, e muito sofrimento. Que possamos, então, pensarmos, né, no sofrimento alheio das pessoas e podermos, na medida do possível, fazer a prática da caridade para com essas pessoas. Bem, chegou o nosso momento, o nosso tratamento espiritual, e vamos fazer uma oração final, cobrindo esse país maravilhoso que estamos, suquio com seus irmãos, companheiros brasileiros que sofrem, padecem dificuldades, possamos vibrar também pelo amor infinito das crianças, pelos jovens, das pessoas e dos nossos queridos animais, sempre presentes nas nossas vidas, trazendo amor, cuidando de nós, trazendo alegria para os nossos, e que eles possam ser merecedores de bem-estar, de alívio das dores e, quem sabe, até a cura, não é mesmo? Que Jesus nos abençoe, que nosso lar seja enriquecido com essas vibrações, a nossa vida pessoal também, e até uma próxima oportunidade.